Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né, que vocês forem analisar essas correções, tá? Então, é referente à correção da última atividade do dia 23 de março de 2020, né? Primeiramente, quando vocês começam a atividade, é colocada uma questão para se pensar, não é para mandar resposta, nada, né? Era só para vocês pensarem como que o papel do administrador muda em tempos de crise, né? Porque o papel do gestor ele muda constantemente. Como eu falei para o pessoal aí no início das aulas, né? Nós já estamos com uma matriz nova do curso, né? E vamos começar uma nova o ano que vem. Por que isso? Porque as empresas exigem, né? Então, nós, como temos contato com as empresas, precisamos nos adaptar às mudanças. E a mesma coisa acontece dentro das empresas. Se as instituições de ensino precisam se adequar a essas alterações do mercado, então muito mais ainda as organizações, né? Então aí a pergunta é, como que esse papel muda? Ele muda conforme as exigências do mundo e do mercado acabam mudando. Se o gestor ele não se adequar, não mudar, ele acaba não tendo emprego a longo prazo, que é aquele conceito de empregabilidade que eu passei para vocês, tá? Então ele acaba perdendo o mercado, né, no mercado para outras pessoas mais preparadas. Então, como a gente pode pensar no tipo de funcionário que você pode encontrar nas empresas, né? Nós temos de todo tipo. Aquele que é mais novo e é uma pessoa dinâmica, interessada, como tem um mais novo que não está interessado. Então, muitas vezes não importa a idade, importa mesmo é a cabeça, né? A experiência da pessoa, o que, que ela deseja, o que ela quer para ela como profissional. E o gestor, ele não pode ficar para trás. Ele tem que estar sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos, se adequar a essa nova realidade, né? Até pelo fato de que a concorrência é muito grande, existem vários profissionais bons no mercado e a necessidade então de uma atualização. Então, em tempos de crise, obviamente que não só em crise, em qualquer situação, mas principalmente na crise. Por quê? O que se exige do gestor? Acho que todos já sabem, né? É a criatividade. Como eu já disse para vocês, nós estamos passando por uma crise e essa crise exige o quê? A criatividade dos gestores. E tem muitos gestores que não estão nem aí, né? Eles só querem sentar na sua cadeira, ficar lá na salinha com ar condicionado e deixa acontecer ou fica dando ordem, né? E não estabelece, na verdade, uma comunicação, uma informação com sua equipe para que todos possam falar a mesma língua e se atentar às mudanças e principalmente às crises, tá? Então essa mudança em tempos de crise é o papel do gestor ocorre constantemente. A palavra-chave aqui seria adaptação, ok? Então seria só mesmo para a gente pensar um pouco, refletir, tá? Mas aí então vamos agora para o case aqui. Vamos aqui para o case, né? O outro lado da mesa. Então eu vou fazer, na verdade, aquilo que todos precisam fazer quando for analisar um case, tá, pessoal? Como esse aqui é um case fácil e é o segundo case, né, que eu trabalho com vocês, na verdade. É interessante vocês separarem aquilo que é importante do case. Não há necessidade de ficar tendo que decorar o case. Não precisa disso. É só você separar aquilo que é mais importante do case, tá? Então, eu vou fazer essa separação aqui. O que é interessante a gente analisar no case? Que existe o vendedor Humberto, né? Ele vende para grandes varejistas, então é um cara que tem uma clientela mais exigente, né? Podemos pensar assim. 60% das vendas vem do Humberto, ou seja, ele é um profissional que deve ter bons relacionamentos, né? Até o texto fala, mas só de você verificar que 60% das vendas é dele, com certeza ele sabe se relacionar com seus clientes.
né? Então 60% é grande, 100%, 60% ser dele é um funcionário a que todos têm respeito e que gostariam que permanecesse na empresa. Sabe se relacionar, olha aí, tem bons relacionamentos, como foi dito já, né? Tem bons amigos e trabalham em conjunto, né? Então acredito que, pelo que o texto coloca, eles sabem trabalhar em equipe, em time. Além do Humberto, tem o Sérgio, que é o supervisor dele, é o melhor gerente da empresa, a Afrodite, né? Gosta muito de conversar com a equipe, né? Tem também um bom relacionamento e, ao mesmo tempo que ele exige, ele também sabe cobrar resultados, né? É um cara organizado, porque até com uma agenda, a cada uma semana, depois que ele conversa com os funcionários, ele acaba cobrando esses funcionários de resultados, né? Só que neste interim, há uma promoção do Sérgio. O Sérgio é promovido, o Humberto toma o lugar dele, né? Só que é o seguinte, a gente percebe que o Humberto não foi preparado para a situação. E como ele não foi preparado, ele procura o quê? Imitar o Sérgio. Imitar as atitudes do Sérgio, principalmente na questão de exigir, né? Ordenar, exigir, né? E cobrar. Só que, na verdade, na prática, isso na teoria é interessante. Na prática, ele consegue até cobrar. É até interessante para cobrar, né? Só que, na hora de exigir, ele acaba tendo algumas dificuldades, né? Então, percebe-se aí que ele não foi preparado, certo? E demonstra também, além do despreparo, a desorganização que Humberto tem. Então, os colegas vendedores que até então o tinham como amigo, né, colega de trabalho, passa a ter uma outra visão do Humberto. Por quê? Quando ele era colega de trabalho, ele estava na mesma naipe, né? Vamos dizer, na mesma hierarquia com outros vendedores, eram colegas, trocavam ideias, né? Um não era chefe do outro, mas aí muda, né, o papel, né? Por isso o título aí até do case, né? Do outro lado da mesa, né? A situação muda. Ele passa a ser chefe, nem líder, né? O certo era ser líder, mas ele infelizmente não consegue ser líder. Ele passa a ser chefe. E aí começa as intrigas, desavenças entre ele e a equipe, né? Que na verdade são todos amigos, mas começam a perceber que ele mudou o papel. O que faltou, na verdade, aí foi ele colocar bem claro para os funcionários, sentar, reunir, falar, olha, eu sou colega de vocês, continuo colega de vocês, só que eu vou ser ético na empresa, né? Eu vou me adequar às necessidades, é o meu cargo que exige isso. E isso tem que estar claro para os funcionários. Olha, gente, a gente continua sendo amigo, mas o meu cargo exige que eu tome certas decisões, posições, e aí vai de cada colega depois entender. É óbvio que alguns terão uma certa inveja, alguns não aceitarão, outros respeitarão e muito, né? Então é óbvio que dentro de uma equipe há sempre os batata podre, há aqueles que querem ajudar. Toda equipe é assim. Não tem uma equipe que eu conheça que não tem, né? Essa formação de pessoas diferentes, que acaba somando a equipe, né? É interessante, né? Não deixa de ser interessante, independente da qualificação da pessoa e do perfil, não deixa de ser interessante, tá? E isso acaba gerando um sério problema para a empresa, né? E aí eles começam a perceber que há uma diminuição das vendas, né? Começa a perder-se o volume das vendas, e os diretores da organização, né? Em especial o diretor de marketing, se eu não me engano aqui, acho que o diretor de vendas, né? O diretor de marketing, tanto faz, ele acaba se intrometendo, ele acaba intervindo, né? Para que as vendas não venham a cair e voltar a conversar com os clientes, procurar um relacionamento, né? Já que a equipe não está colaborando nesse sentido, né? E aí fica a grande questão que o diretor de vendas coloca no final, né? Ele se recusa a acreditar, né, que ele perdeu um bom vendedor, né, um ótimo vendedor, e ganhou um péssimo supervisor. E ele precisa da nossa ajuda agora, né, para resolver esse problema. E aí, então, a gente passa agora, né, a analisar então os questionamentos do case. Primeiro questionamento, galera. Qual é o problema que o diretor de vendas tem que resolver, né? Então, o problema não é a resposta. Cuidado. Eu percebi que algumas pessoas colocaram como resposta, e não é. A questão é, ele tem que resolver o problema.
do Humberto, se tornou um mau supervisor, né? E perdeu um excelente vendedor. Então aí vem a questão, qual que é o problema dele então? O que ele tem que resolver então, na verdade? Ele tem que resolver o seguinte, a empresa, ela não pode perder bem. Então o problema aqui talvez nem seja, né, a questão do Humberto ser supervisor ou vendedor ou ter mudado de cargo. A questão é que eles não podem perder vendas. O problema do diretor aqui, então, para ficar bem claro, pessoal, é a perda de vendas. Ele não pode continuar assim, né? Por mais que ele entrou no meio, ele tentou sanar esse problema, não é papel dele, certo? É papel de quem? Dos vendedores, juntamente com seu supervisor, que é Humberto, né? Então, o que o diretor de vendas, neste caso, poderia fazer para adequar essas vendas? Bem, está muito claro que o Humberto não está preparado para o cargo a qual ele assumiu. Então, eu como diretor de vendas, eu iria oferecer o quê? Um treinamento para esse supervisor, uma preparação. Porque é culpa da organização também não ter preparado a pessoa. Ele pode ser um ótimo vendedor, excelente, maravilhoso, mas não necessariamente ele pode assumir um cargo de liderança. Nem todos que são bons numa área são bons em outra. Então é importante verificar isso, tá? Então, neste caso, para solucionar o problema, eu daria um treinamento para o Humberto. Ele precisa disso. Faria uma reunião com os vendedores. Outra questão importante aqui nessa resposta. Então, são duas questões. Treinar o Humberto, treinar o supervisor e ter uma conversa com os vendedores. Evidenciando que, pessoal, a partir de agora, né, o Humberto é o líder da empresa. Ele está acima de vocês. Ele continua sendo amigo de vocês, nada a ver. Mas de uma forma profissional. Ele tem um cargo e ele vai tomar as decisões baseado no cargo que ele assumiu. E se essas decisões influenciar a organização, influenciar os vendedores, influenciar os demais funcionários, é uma necessidade que a empresa tem e que ela não vai mudar por uma questão pessoal. Porque aqui nós estamos falando do lado profissional. Tem a da empresa profissional. Lá fora, você pode ser colega, não pode. Dentro da empresa tem que haver o respeito. Se lá fora não há um respeito, já é um problema pessoal de cada um. Dentro da empresa tem que haver. É da mesma maneira. Nenhuma pessoa é obrigada a ser amigo dela, seja na empresa ou fora. Ela tem que ser colega de trabalho, eles têm que ser time. Se lá fora eles não se entendem, não tem problema, mas isso não pode influenciar no ambiente da empresa, isso não pode interferir na empresa. Então temos que saber separar uma coisa da outra. Então aqui o problema está muito claro. O problema do diretor de vendas são as vendas da empresa. E para solucionar isso, treinar o supervisor, porque ele é bom, ele é interessante, tá? Ele não está ali à toa no cargo. O que está faltando é você lapidar. E um segundo ponto, conscientizar os vendedores, né? Muitas vezes com o próprio treinamento do Humberto, isso pode ocorrer naturalmente, mas já se criou um clima pesado, já se criou um clima difícil ali, né? E se não começar a trabalhar esse problema, né, com os vendedores, talvez depois, quando o Humberto ter uma mudança, mudar a mente, mudar a cabeça, pode ser que seja tarde. Então já é bom começar isso agora e o próprio diretor de vendas pode iniciar esse trabalho juntamente com os vendedores, tá? Beleza? Então essa é a primeira, então. O problema é as vendas e como solucionar, preparar os funcionários, os vendedores e preparar o Humberto, tá ok? Segunda, coloque-se no lugar do Sérgio. Beleza, Sérgio era o ex-supervisor. Como você teria agido quando o Humberto foi promovido para ocupar seu lugar? Simples também, né, pessoal? Aqui, o Sérgio, como superior, ele tem que se colocar no lugar do seu subordinado. Então, a questão aqui é se colocar empatia, que a gente fala, tá? Se colocar no lugar do subordinado. Eu falei muito isso em sala, né? Que a gente tem que ter a empatia, tem que se colocar no lugar do outro. Aqui é o caso. O Sérgio precisava se colocar no lugar do Humberto, ter uma conversa, muitas vezes até de amigo, né? Olha, eu tô aqui para te ajudar, para te auxiliar, o que você quiser. Então, essa é uma questão que o Sérgio deveria ter feito. Ter conversado com o Humberto. Ter passado para ele todas as funções, né, do que o cargo exigia. Esse cargo de supervisor exige tais funções. Você precisa fazer isso, saber isso. Se você não sabe, procura uma ajuda, né, ou solicita isso para a empresa.
né? Já que a empresa está mudando o cargo e ela quer resultado, a empresa também pode investir no funcionário. E caso a empresa não possa ou não queira, o funcionário ele pode também por si só buscar essa ajuda. Então aqui está essa questão. A primeira questão, se colocar no lugar do Sérgio e como você teria agido, né, quando o Humberto foi promovido. Simples, tá? Era essa questão então. Ele teria que ter tido um bate-papo, poderia ser de amigo ou de profissional, colocando quais são as funções do cargo e as maneiras que ele poderia procurar ajuda para se adaptar e se adequar ao cargo, seja buscando junto à empresa esse auxílio ou ele por si próprio tentar se adequar. Então faltou essa comunicação, faltou essa negociação, faltou na verdade que os dois pudessem conversar, vamos assim dizer, para que cada um pudesse sanar os problemas que os dois estavam enfrentando naquele momento, tá? Tanto o Sérgio como o Humberto. O Sérgio porque estava deixando um cargo e o Humberto porque estava assumindo. Terceiro, coloque-se no lugar do Humberto. Como você teria agido ao assumir o posto do seu antigo chefe? O que você acha que deveria ser feito agora? Bem, colocando no lugar do Humberto, a primeira coisa era buscar, obviamente, um auxílio do Sérgio. Até de repente um treinamento, alguns dias o Sérgio poder dar um apoio, mas não largá-lo ali, né? Não deixar o Humberto, como ele mesmo coloca lá, perdido, né? Ele estava perdido, é como se fosse jogar um peixe na água, né? E não saber o que fazer. Então ele estava totalmente perdido. Então a primeira coisa, né? Se eu fosse o Humberto, eu iria obviamente conversar com o Sérgio para conhecer do cargo. Então também faltou aí interesse do Humberto, né? O Sérgio pode ter errado de não ter passado para o Humberto, mas o Humberto também errou de achar que já sabia tudo, né? Que ele poderia copiar, né? Tudo aquilo que o Sérgio fazia e daria certo. Mas não tem jeito, cada pessoa é de um jeito, né, pessoal? Algumas têm mais experiência, outras têm menos, e isso pode ter prejudicado aqui o Sérgio, né? Até porque o Sérgio não, o Humberto. Até porque ele já trabalhava 14 anos na empresa, né? Então, acredito que ele assim, eu já sei tudo, eu já estou na empresa, né? Eu não preciso disso, né? Até uma questão de orgulho, eu acredito que houve aqui, tá? E o que você acha que deve ser feito agora? Bem, já aconteceu o problema. Nós já vimos a posição, né, da primeira pergunta, que foi sobre o diretor de vendas. E agora? O que fazer, né? Então, se eu fosse Humberto, nesse momento, eu teria que ter humildade, né? A humildade são poucas pessoas que conseguem ter, né? Algumas acham que têm, mas muitas conseguem colocar em prática. Nem sabe que tem, né? E muitas vezes é da pessoa. Então, eu creio que Humberto deveria ser muito humilde, admitir o erro, pedir desculpas primeiramente aos vendedores, né? Deixar bem claro que é pela falta de experiência, né? Pela própria, não vou dizer arrogância, né? Também ele foi arrogante, né? Pela arrogância, pelo despreparo dele, isso deveria ter sido colocado. E nunca é tarde para voltar atrás. Ele poderia muito bem conversar com a diretoria e até deixar aberto, olha, se quiserem eu volto para o meu cargo, o que não é muito motivacional, né? A pessoa ter que voltar para o cargo anterior e não ficaria muito bem para ele ali. Não sei se ele aguentaria o baque, né? Eu tenho vários exemplos de pessoas que voltaram para o cargo e de cada 10, uma no máximo, 2, olhe lá, consegue voltar, né? As pessoas queiram ou não queiram, elas assumem um cargo e elas não se sentem bem. Talvez elas até queriam voltar, até queriam estar ali, mas parece que o cargo a deixou meio, né? Mudou a cabeça. Então é complicado, eu entendo isso aqui também, né? Então seria isso. O que você acha que deveria ser feito agora? Como eu falei, a palavra correta aqui seria humildade, né? Ele tem que ser humilde, verificar que errou, admitir o erro e pedir desculpas, né? Seja para a equipe, solicitar ajuda da alta administração da empresa ou, mais especificamente, do diretor de vendas, tá ok? Quarta, coloque-se no lugar do diretor de vendas. O que você pretende fazer agora, né? Bem, me colocando no diretor de vendas, vamos pegar o caso como um todo agora. Primeiro eu preciso resolver os problemas das vendas, né?
como a gente falou na primeiro o foco era as vendas. Então eu preciso resolver os problemas das vendas. Para isso, eu preciso então preparar o Humberto. Não vejo assim a necessidade de mandar embora, até porque ele é um excelente vendedor. Ele conhece a empresa, tá? Ele é uma pessoa que conhece a cultura da organização, ele está há 14 anos. Eu vejo que foi uma ótima ter subido ele de cargo, né? Isso motiva o funcionário. Então, eu, como diretor de vendas aqui, relacionado não às vendas agora, mas à pessoa do Humberto, eu manteria ele no cargo, sim, tá? Acho que foi uma excelente escolha pela pessoa estar ali, isso motiva, né, da subir de cargo e ela ser reconhecida pelos 14 anos de profissão. Acredito que a necessidade de uma preparação dele, tanto por um treinamento de uma pessoa que já trabalha na organização ou por uma pessoa de fora da organização, porque tanto faz ali, né, de dentro ou de fora, porque ele já conhece a empresa, então não há uma necessidade de ser alguém de dentro. Eu vejo que uma pessoa de dentro, de repente, poderia diminuir custos, né? Você tendo uma pessoa interna para dar o treinamento, você teria menos gastos. Mas se você contratar alguém externo também, não vejo problema, porque a pessoa teria o conhecimento técnico. Não há necessidade do conhecimento da organização, da cultura, porque isso Humberto tem demais, há 14 anos, né? E faria também, neste caso, como diretor de vendas, que o Sérgio pudesse passar informações do cargo de supervisão para Humberto. Acredito que uma conversa entre os dois seria ideal neste momento. Então, para resumir, é isso, tá? Eu, como diretor de vendas, logicamente, procuraria resolver o problema das vendas de que maneira? Treinando o Humberto, certo? Podendo colocar uma pessoa interna ou externa, indiferente. Faria com que o Sérgio conversasse com esse Humberto, colocava os dois para conversar, para trocar ideia, o quanto fosse necessário sobre o cargo. E se fosse o caso, até esse período do treinamento do Humberto, eu poderia estar escalando o Sérgio para ficar no lugar como supervisor, até o Humberto se preparar. E esse preparo, não pensem que é muito demorado não, tá? Porque ele já trabalhava naquele setor, já era o vendedor do setor. O que ele precisava era aprender sobre liderança. Ele tinha que saber liderar. Ele criou um problema muito grande, foi com a equipe. O problema maior está ali, tá? O que gerou o problema nas vendas, tá? E logicamente teria que trabalhar também a cabeça dos funcionários. Isso também seria muito importante, dos vendedores, né? Para que também estivessem mais motivados a vender. Vamos lá, a última, né? Que conceitos de administração estão exemplificados neste caso? Bem, galera, nós vimos vários conceitos durante a aula. Bem, desde o começo, né, das aulas aqui, nós vamos verificando o conceito. Um conceito que eu acho assim, que é muito importante e que foi falado na semana... Nesse último vídeo que eu passei antes desse trabalho, foi sobre a empregabilidade, né, que eu coloco ali. O que é empregabilidade? É a forma de você manter empregado, né, de crescer, se desenvolver, mas está sempre mantendo empregado, seja numa empresa ou outra. A empregabilidade é o contrário de você estar desempregado. A gente pode ver isso na questão do Humberto, né? O que faltou, como eu falei, preparo, mas a empregabilidade está nessa questão do Humberto, que subiu de cargo, no Sérgio, que também subiu, ou seja, são dois funcionários que possuem empregabilidade, mas que eles não, o Humberto no caso, precisa ter consciência que se para manter no cargo, ele tem que se adaptar, ele tem que se adequar, ele tem que estar preparado. Então eu vejo isso como uma questão. Podemos ver também aqueles primeiros slides que eu passei para vocês sobre globalização, né? Um dos conceitos aqui é a globalização, que faz com que as empresas mudem constantemente, né? E a gente percebe isso, não é à toa que a empresa mudou o cargo dos funcionários aí. Por essa questão, né, de globalização, de necessidade, né, de estarem colocando pessoas certas no cargo correto. Certo? Se a gente for analisar assim, várias questões da globalização, a gente vai ver a globalização, as transformações que ocorrem no mercado e as transformações dentro da organização. Tá? Isso só para resumir e não ficar entrando em tantos detalhes. Aqui é óbvio que vai entrar todo aquele ciclo de organização, direção, controle e planejamento. Como, galera? O planejamento.
faltou planejamento nessa mudança de cargo entre Humberto e o Sérgio. Primeira questão, para ser bem resumido, tá, pessoal? Não ficar perdendo muito tempo aqui, não. A organização quer dispor de recursos. Que recurso que faltou? De preparo e treinamento. Então, esse recurso, treinar, preparar a pessoa, preparar o colaborador, nós não vimos aqui. Faltou. Então, faltou planejamento, faltou organização, tudo aquilo que o ciclo administrativo exige. Direção, né? A direção só foi, na verdade, despertar para a necessidade de fazer algo quando as vendas começaram a cair. Até então, ninguém se preocupou, ninguém da direção se preocupou, né, em realizar os planos da organização nessa mudança, nessa troca de funcionários. Eles só foram, na verdade, verificar o erro quando as vendas começaram a cair. Aí sim, eles colocaram em prática a necessidade de mudança. Então, faltou isso. E faltou controle, né? Quando você muda o cargo de uma pessoa ou contrata uma pessoa nova, é necessário ter um controle sobre aquela pessoa. Se ela está indo bem, se ela não está, se apresenta algumas falhas que é necessário ser corrigidas, o que tem de aspecto positivo que eu posso estar aproveitando dentro da organização. Então, isso tudo faltou. Aqui, pessoal, estou colocando vários conceitos, tá? A gente não fala na pergunta quantos conceitos são exigidos, até eu não coloquei isso para eu poder assim até ajudar na correção, se for o caso, dar meio certo, dar certo, para quem acertou mesmo, né? E quem errou, aí errou mesmo. Então, a gente pode ver também a complexidade da administração, que foi um dos conceitos que eu dei, né? Que a gente começa com uma administração pessoal, e isso a gente percebe que o Humberto tinha, colocando só o Humberto aqui, tá? Administração familiar é outro conceito também. Aqui não fala, então não há necessidade de se trabalhar esse conceito. Administração de pequenos grupos sociais. Esse tá aqui, ó, galera. Não houve, né, essa gestão de grupos sociais aqui, né? Que é o trabalho dentro da empresa. Então, esse conceito a gente poderia até lembrar, ou a administração em equipe, administração em time, não importa a palavra que vocês usaram, mas esse trabalho em equipe, em time ou de grupos sociais, faltou aqui, né? A administração da organização é outro conceito que faltou também, né? Houve uma preocupação? Não houve. Mudamos de cargos e seja o que Deus quiser. Só foram perceber nos resultados, né? As vendas caindo, os vendedores insatisfeitos, aí sim. E entramos também na administração social da cidade-estado. Essa não entra nesse caso aqui, tá ok? Não tem essa necessidade. Coloquei para vocês também que o administrador ele é um profissional de formação ampla, não sei se vocês lembram disso, né? Que ele tem que conhecer disciplinas heterogêneas, lidar com pessoas, precisa estar ligado ao que ocorreu e o que está acontecendo agora para quê? Para preparar o presente, o futuro. O futuro eu não posso fazer nada, mas eu me preparando agora para o presente, conhecendo o passado, eu posso fazer esse futuro um pouco mais fácil. E lidar com tudo que ocorre tanto dentro da empresa como fora da empresa. Então, esse conceito do que é o profissional administrador, a gente percebe aqui grandes falhas, né? Eles não conhecem disciplinas heterogêneas, o Humberto não conhece disciplinas heterogêneas, não sabe lidar com pessoas, ele tem que estar ligado ao passado e o presente, ou seja, o que aconteceu no passado, vamos corrigir. Não, ele não corrigiu, pelo contrário, ele criou todo um clima pesado junto com os funcionários, embora tivesse amizade com eles e poderia ter essa participação, ele tinha a faca e o queijo na mão, ele não soube aproveitar. Lidar com eventos internos e externos. Eventos externos não aconteceu, não foi neste caso. Desculpa, erro meu. Houve sim, lidar com eventos internos, que foi o quê? O problema do Humberto com a equipe. Eventos externos, a queda de vendas. Então precisou a alta administração, o diretor de vendas ter que entrar na história, ele teve que... Eu esqueci da palavra-chave aqui agora, mas ele teve que intervir, lembrei? Ele teve que intervir, né, na atividade do Humberto, certo? Então tudo que você puder analisar do perfil do administrador, né? Qual que é a formação desse administrador, esses 4 pontos, que é lidar com disciplinas heterogêneas, lidar com pessoas, estar ligado ao passado e ao presente, lidar com eventos internos e externos, tudo isso entrou como conceitos aqui, né? Nesse case aqui. Falei da empregabilidade já para vocês, né? Temos também as habilidades do administrador, que também entra aqui. Tanto as habilidades conceituais, humanas e técnicas. Não vou entrar em detalhes agora pelo tempo, tá?
O chá, né, que eu falei com vocês também do chá e da chave na última aula. Também entraria muito bem aqui também essa questão do chá e da chave, tanto um como o outro, tá? Pessoal, quem colocou aí. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, habilidades conceituais, humanas e técnicas, juntamente com o chá ou com a chave, né? O resultado é um sucesso profissional. E vocês viram que eles não tiveram esse sucesso profissional, né? E se a gente for assim, entrar em mais detalhes ainda, é só pegar aqueles slides dos 10 papéis do administrador, né? É de representação, liderança, ligação, monitoração, disseminação, porta-voz, empreendedor, resolver conflito. O grande problema deste caso não foi resolvido o conflito, né? Então, é uma dessas questões. Alocação de recursos, negociação, então tudo isso também dos 10 papéis são conceitos da administração que todos eles dá para praticamente, quase todos, né? Não todos, mas quase todos dá para utilizar aqui neste caso, tá? Eu acredito que tá bom, é isso que eu queria passar para vocês da correção. Alguns trabalhos eu já consegui adiantar, né? Verificar. Vi que algumas pessoas aqui não acertaram mesmo, né? Algumas acertaram mais ou menos, mas não é difícil, não é um case difícil. Logicamente que a gente entende que é o primeiro de vocês, mas vai ser feita a correção e até a semana que vem, na segunda-feira, eu estarei passando então para vocês já as notas dessa atividade e da outra que eu dei, né? Farei uma análise de cada resposta para poder corrigir da melhor maneira possível e qualquer dúvida eu estarei à disposição individualmente, tá? Peço a vocês que tiverem uma dúvida na correção, não fiquem mandando mensagem no grupo, envie individualmente para mim, que fica até mais fácil para eu me organizar, tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.